Salve, salve, meus queridos amigos e amigas que me acompanham pelo YouTube e pelo Facebook. Só alegria com todos vocês. Nessa 11ª aula do nosso curso de farmacologia aqui da Escola de Ciências da Vida, eu vou falar para vocês sobre farmacogenômica. Na aula passada, eu já havia informado que nós entraríamos nas próximas aulas na classe farmacológica aí para entender como os fármacos funcionam em cada sistema. Mas eu acho que vale a pena, antes de entrarmos nesse tópico, falar um pouquinho de farmacogenômica, que é um tópico muito importante tratado no livro do Goodman. E também eu senti falta desse tópico quando eu estava na graduação, não tive aula sobre isso. E isso é um ponto importante para a terapia farmacológica do futuro, o que nós chamamos de terapia farmacológica individualizada. Cada indivíduo vai ter o seu perfil terapêutico e a sua melhor resposta aí para algum determinado tratamento, tá certo? Então, por isso que eu acho importante a gente falar de farmacogenômica. Então, o que nós vamos tratar aqui nessa aula? Eu vou dar o conceito de definição de farmacogenômica e o que nós precisamos entender antes de nós, de fato, entrarmos nos tópicos da farmacogenômica. Vou mostrar para vocês o polimorfismo de único nucleotídeo, chamado de SNP, que é um dos polimorfismos mais importantes aí para a farmacologia. E vou mostrar também outros polimorfismos que não são tão importantes assim quanto os SNPs, porém, eles têm a sua importância relativa no organismo. E por fim, eu vou falar das implicações dos polimorfismos nas respostas terapêuticas, principalmente dos polimorfismos de único nucleotídeo, que é o SNP, ok? Então vamos começar aqui definindo o que é farmacogenômica. A farmacogenômica se baseia em alterações nas sequências de DNA para entender melhor as respostas dos fármacos. Mas se a gente for pegar, o DNA ele não desempenha nenhum papel catalítico ou metabólico no nosso organismo, ele apenas contém a informação. Então por que a gente se baseia nas alterações das sequências de DNA para entender melhor as respostas de fármacos? Para isso, a gente precisa entender o dogma da biologia celular, que é o DNA servindo como molde para a produção de uma fita de RNA, que serve como molde para a produção de uma proteína. Então veja, do DNA a gente consegue produzir indiretamente uma proteína por intermédio da produção de um RNA. E toda a informação que está no DNA é codificada em sequência para se produzir uma proteína. E quando a gente tem alguma mutação ou alteração no DNA, a gente pode ter dois eventos. Uma mutação que a gente chama de não funcional, ou seja, ela não tem função nenhuma, ela altera a sequência do DNA, porém não apresenta nenhuma alteração na estrutura do RNA ou da proteína. Logo, essa alteração não funcional, ela não possui efeito final no nosso organismo. Porém, nós temos alterações ou mutações funcionais que vão acarretar em modificações tanto no RNA quanto na proteína. E isso pode alterar a função das proteínas de um modo geral. Ainda não se sabe muito bem, mas hoje cada vez mais está se descobrindo que os RNAs também têm um papel biológico importantíssimo, além de produzir proteínas. Então, se alterar também a sequência dos RNAs, eles podem vir a causar alguma modificação funcional nas células, tá certo? E observa esse ponto. Cada nucleotídeo de indivíduos diferentes diferem entre si a cada 300 ou 1000 nucleotídeos, com um total de 10 milhões de substituições de nucleotídeos. E muitas vezes, estas substituições podem acarretar em diferenças na atividade das mesmas proteínas em diferentes indivíduos. Então observe o seguinte, o que esse enunciado falou para a gente? Que se nós tivermos alguma alteração em determinada sequência, se ela for sequência gênica, isso pode vir a acarretar em alterar a atividade ou funcionamento de determinadas proteínas. E nós somos diferentes entre nós em aproximadamente 10 milhões de nucleotídeos. E isso faz com que essa variação promove diferentes respostas terapêuticas a determinados fármacos. O que pode ser benéfico para um indivíduo, por exemplo, um fármaco X, apresentar um efeito, uma melhora na saúde do indivíduo ou uma resposta de melhora mais rápida, em outro indivíduo, este mesmo fármaco pode não apresentar esse mesmo efeito. E isso é por decorrência de alterações genéticas. E veja, já se sabe que para os parâmetros farmacocinéticos,
as alterações no perfil do metabolismo dependem muito mais do que variantes genéticas do que variações ambientais, né? Muito se fala que o ambiente modula o indivíduo. Geralmente o ambiente ele causa modulações epigenéticas ao invés de alterações genéticas. Mas foi feito um estudo com fenazona, na qual avaliou o tempo de meia-vida da fenazona em pares de gêmeos idênticos, ou seja, gêmeos monozigóticos, e o tempo de meia-vida de pares de gêmeos fraternos, ou seja, gêmeos dizigóticos. Observe o seguinte, a barra azul e a barra vermelha correspondem a irmãos aí, tanto no A, B, C, D, E, F, G, H, I. Do lado esquerdo nós temos gêmeos monozigóticos e do lado direito nós temos os gêmeos dizigóticos. Repara no tempo de meia-vida da fenazona nos gêmeos monozigóticos e nos gêmeos dizigóticos. Nos gêmeos monozigóticos, a concordância do tempo de meia-vida da fenazona é muito maior do que nos gêmeos fraternos, que nós temos uma concordância menor. E esse resultado indica para nós que as variações genéticas elas são muito mais importantes para determinar o tempo de meia-vida e metabolismo dos fármacos do que as modulações ambientais. Esse gráfico denota muito bem isso para nós e esse gráfico vocês podem ver também lá no Goodman se vocês forem estudar por ele. Vamos ver agora o que é o polimorfismo de único nucleotídeo. Qual que é a definição? Os polimorfismos de um único nucleotídeo são polimorfismos, ou seja, variações que ocorrem em um único nucleotídeo em um determinado ponto do genoma. E para ser considerado um SNP, isto deve ocorrer em mais de 1% de uma população estudada. Então, o que isso significa? Vamos supor um gene X. E na base 3000 existe uma variação de nucleotídeo naquela base. E isso se repete para milhares de indivíduos. Se essa repetição for acima de 1% numa população estudada, isso já pode ser considerado um polimorfismo. Tem polimorfismos, por exemplo, que tem uma prevalência de 30%, 40% numa população estudada. Mas, para via de regra, se for acima de 1%, já é um polimorfismo. Se for abaixo de 1%, isso é uma variação genética comum, mas a mesma pode apresentar alguma alteração funcional, tá certo? E quando a gente fala em SNPs, nós temos alguns tipos de SNPs em sequências codificantes. No geral, nós temos 3 tipos de polimorfismos de único nucleotídeo, que é polimorfismos não sinônimos, que nós chamamos de missense, polimorfismos sinônimos, que nós chamamos de sense, e polimorfismos não codificadores, ou não codificador, que nós chamamos de nonsense. O que cada um desses SNPs significam? Vamos começar falando do missense, que é o SNP não sinônimo. Vamos supor que nós temos aí este códon, que essas 3 bases vão codificar para incorporar a prolina em uma cadeia polipeptídica. Um polimorfismo não sinônimo faz com que a alteração de um nucleotídeo, por exemplo, aí houve a troca de um C por um A, fez com que o aminoácido codificado por este códon passasse de prolina para glicina. Então, o que houve? A modificação acarretou em alteração no aminoácido codificado. E se altera o aminoácido codificado, isso pode alterar a estrutura tridimensional da proteína, bem como pode alterar o seu sítio catalítico, se porventura esse polimorfismo for na região que codifica para o sítio catalítico, certo? E um polimorfismo sinônimo? Vamos supor que nós temos o mesmo códon que codifica para o aminoácido prolina. E aí nós temos uma variação genética, houve a troca de um G por um A no terceiro nucleotídeo, porém não foi capaz de modular o aminoácido que é codificado por este códon, né? Lembre-se sempre, os códons geralmente eles são degenerados, ou seja, um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon, mas nunca um códon pode codificar mais de um aminoácido. Então, nessa ocasião, esses 2 códons codificam para a incorporação de uma prolina numa cadeia polipeptídica. Dessa forma, a modificação não acarretou em alteração no aminoácido codificado, tá certo? E quando a gente fala de um SNP não codificante, que nós chamamos de nonsense, vamos pegar outra situação aqui.
nós temos o códon AGA, que codifica para o aminoácido arginina. Se nós tivermos um polimorfismo de alteração de um A por um T neste primeiro nucleotídeo da trinca de nucleotídeos, o TGA é um códon de resposta de parada de tradução. Então, ou seja, se esse polimorfismo acontecer em determinado gene, o que vai acontecer? A modificação acarreta em alteração na formação da proteína. Porque se ela for codificada e neste códon, que é AGA, incorpora-se a arginina e muda-se para TGA, que é um códon de parada, a proteína ela não se forma completamente. E isso pode fazer com que ela seja completamente não funcional ou parcialmente funcional, tá certo? E a gente pode observar também o seguinte, que em alguns casos, os polimorfismos de único nucleotídeo podem ocorrer nas regiões promotoras e em introns, podendo interferir, respectivamente, na expressão gênica e maturação de RNA mensageiro. Antigamente acreditava-se que se os SNPs ocorriam em introns, eles não teriam nenhuma função aí, porque intron não é codificado, não vira proteína. Porém, isso pode alterar grandiosamente o splicing, ou seja, a remoção dos introns de um gene. Porque em muitos processos de remoção de introns, utilizam apenas uma única base para formar uma alça para clivar o intron fora. Então, se o polimorfismo ocorrer exatamente na base onde forma a alça para remoção do intron, isso pode fazer com que o intron seja incorporado no exon e aí alterar completamente a estrutura da proteína. E promotoras por quê? Porque os fatores de transcrição reconhecem sequências de DNA. Se nós alterarmos as sequências de DNA, os fatores de transcrição podem não reconhecer a sequência e não ligar ali, e por decorrência disso diminuir a expressão de um gene, tá certo? E também nós temos outros polimorfismos além dos SNPs, que nós temos aí dois tipos que a gente pode caracterizar, que é um polimorfismo de inserção e deleção e duplicação gênica. Esse primeiro de inserção e deleção é uma quantidade de bases que é inserida ou deletada. E a duplicação gênica é quando o gene ele passa uma cópia a mais, geralmente na hora da meiose. Ali, não ocorre uma disjunção cromossômica e um cromossomo vai a mais ali. Isso pode que a gente caracterizar também como duplicação gênica. E como eu falei, no polimorfismo de inserção e deleção, geralmente ocorre uma variação de 200 a 1000 pares de bases no gene. Então pode estar inserido ou deletado de 200 a 1000 pares de base. E isso também pode acarretar numa modulação gênica muito drástica. E uma coisa que eu não falei nos slides anteriores. Em todos esses polimorfismos descritos, os indivíduos podem ser homozigotos ou heterozigotos. Ou seja, como nós somos seres diploides, possuímos dois cromossomos, um cromossomo de um determinado gene, um gene homólogo, ele pode ter uma alteração num cromossomo, mas não ter alteração no outro cromossomo, que isso é chamado de indivíduo heterozigoto. Porém, ele pode ter as mesmas alterações nos mesmos cromossomos, os genes homólogos podem ter alterações nos dois cromossomos, e isso é considerado um indivíduo homozigoto. Da mesma maneira, ele pode não ter essa alteração, que também é chamado de indivíduo homozigoto, tá certo? E quais são as implicações de saber tudo isso? Eu falei dos polimorfismos de único nucleotídeo, os SNPs, os outros polimorfismos e tal, mas qual que é a implicação de saber tudo isso daí? Para a farmacologia, são importantes os polimorfismos em enzimas metabolizadoras e proteínas alvo de fármacos. Por que é importante a gente saber isso aí? Vamos pegar um exemplo para enzimas metabolizadoras. Essa figura aí que vocês estão vendo na tela, que foi tirada do manual de farmacologia do Goodman e Gilman, o que nós temos? Vamos ajudar com o mouse aqui. Nós temos uma cinética enzimática de uma enzima metabolizadora de fármaco e nós temos três condições aqui. Uma condição genética comum, ou seja, uma isoforma comum, que é codificada na grande maioria das pessoas. Nós temos uma variante A e uma variante B. A gente pode considerar que essas variantes são SNPs. Observe o seguinte. No indivíduo que apresenta uma variante genética comum, que é encontrada na maioria da população, a cinética de metabolização dessa enzima é essa aqui. Você vê que é uma cinética que satura super rápido, certo? Mas os indivíduos que têm uma variante A, aqui mostra que o Km aumentou, ou seja, a curva ela foi deslocada para a direita. Nessa ocasião, a enzima
perdeu em potência de metabolização. E o que isso significa, perder em potência de metabolização? Significa que essa droga, ou qualquer outra droga que é metabolizada por essa enzima, ela permanece ativa por muito mais tempo no indivíduo, né? Demora mais para saturar, para essa enzima chegar na sua velocidade máxima, do que na forma genética comum. Então a dose que foi empregada para o indivíduo, ela pode ter um espaçamento maior de tempo para dar outra dose, porque a velocidade de metabolização dessa droga fica diminuída bastante. E se a gente for observar essa variante B aqui, que diminuiu a velocidade máxima, a enzima metabolizadora, a gente observa que ela perdeu em eficácia de metabolização. Ou seja, ela não vai conseguir metabolizar mais do que, por exemplo, 25 nanomol de fármaco por miligrama de proteína por minuto. E isso que acarreta para nós? A mesma concentração que você dá para indivíduos que têm uma forma genética comum e uma variante B, a mesma concentração de fármaco, nesse indivíduo pode ser que este fármaco apresente efeitos tóxicos. Se você der uma concentração, porque uma concentração igual a essa variante genética, porque a eficácia de metabolização caiu drasticamente. E a quantidade do fármaco que não vai ser metabolizada vai ser muito grande. E isso vai aumentar o efeito aí, deste fármaco. Então, nessa ocasião, deve-se diminuir a dose do fármaco empregado. Então, veja a importância de entender esse ponto aqui em relação a enzimas metabolizadoras. E isso pode nos dar uma característica de quais as doses e qual o tempo de administração de um fármaco para cada indivíduo individualizado. Da mesma maneira que a gente viu para enzimas metabolizadoras, a gente pode também ver para proteínas alvo de fármacos. Vamos pegar, por exemplo, a HMG-CoA redutase, que é um exemplo que está no Goodman também, que é essa figura. Então nós temos aqui duas condições. Nós temos indivíduos homozigotos, aqui para um polimorfismo, né? Aqui esse indivíduo ele tem o nucleotídeo citidina, né, numa posição X, tá certo? E nós temos outros indivíduos, por exemplo, um indivíduo homozigoto para o nucleotídeo T, nos dois cromossomos, né? E heterozigoto que possui um nucleotídeo T e um nucleotídeo C. Aqui, com base numa terapia hormonal, restituição dos hormônios no indivíduo, a gente observa o seguinte: o indivíduo que possui o genótipo CC, a terapia de reposição hormonal ela é muito mais eficiente em aumentar os níveis de colesterol HDL do que em indivíduos com polimorfismo CT ou TT, certo? Aqui a eficácia da resposta, né, a reposição hormonal, ela é muito menor do que nesses indivíduos. O que mostra que a terapia para aumentar os níveis de HDL nesses indivíduos com reposição hormonal não é interessante porque a resposta é muito reduzida. Então veja também aqui que nessa ocasião, nesta condição, nós temos aí um perfil de resposta terapêutica para diferentes polimorfismos e que, se sabendo o efeito desses polimorfismos, fica muito mais fácil de arranjar uma terapia alternativa para se ter uma resposta semelhante. Além de economizar dinheiro, também pode melhorar a qualidade de vida do indivíduo, certo? E todos esses polimorfismos, essas variações que implicam em respostas a fármacos no organismo, existe uma base de dados muito importante, que é essa aqui, o PharmaGKB. Nesse site existe um compêndio de polimorfismos de uma série de enzimas e de proteínas que respondem de maneiras diferentes ao mesmo fármaco. Dessa forma, sabendo isso daí, pode-se individualizar a terapia de um indivíduo, sabendo qual é o polimorfismo dele, para se obter a melhor resposta terapêutica possível. Isso que nós chamamos aí de farmacoterapia do futuro. Ela é individualizada e cada vez mais aumenta a probabilidade de sucesso farmacoterapêutico. Tá certo? Então a referência que eu utilizei aí foi o Goodman e Gilman, que esse é um capítulo dedicado do Goodman e Gilman para a farmacoterapia, quer dizer, para a farmacogenética, tá certo? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aí sim, na próxima aula de farmacologia, a gente já começa a entrar na classe dos fármacos. Vamos começar com o clássico que é parte do sistema nervoso central, aí a classe de fármacos que atuam no sistema nervoso central, beleza?
Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, deem joinha, curtam aí o vídeo, isso me ajuda a divulgar também mais os vídeos. Participem lá do Facebook, da página da Escola de Ciências da Vida e do grupo, né? Entrem lá se vocês quiserem me adicionar no Facebook. Todas as informações estão aqui no descritivo do vídeo, tá ok? Então, forte abraço a todos, senhores. Muito obrigado por assistirem a minha aula e fiquem todos com Deus.